Bem-vindos ao Visão Alternativa, um programa de comentário político e económico com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Boa noite, Joaquim Jorge. Obrigado por estar cá mais uma vez, mais esta semana. E então lá vamos aqui aos nossos temas e aos nossos comentários. Começamos pela greve dos professores. Acha que os professores têm razão a terem convocado esta greve e todas estas peripécias que têm havido agora à volta da data da greve? Eu sou suspeito, eu sou professor. Exato. Não, quer dizer, é preciso que se explique uma coisa. A função pública tem várias variantes e não se pode tratar a função pública tudo por igual. A função pública tem corpos especiais, ou tinha. Agora não sei, com este governo tudo é possível. Havia os professores, havia os enfermeiros, havia os militares, havia os médicos. Os professores, o que é preciso que se explique aqui, que é para as pessoas perceberem? Há várias coisas que entraram na cabeça da opinião pública e que estão erradas. Isto é, um aluno vai para casa, o professor não vai de férias. Se há algum professor que diga isso, é maluco. Sabe que antigamente as pessoas ganhavam muito mal, então gostavam de se gabar, é o termo, no café, que tinham muito tempo livre. Exato, tinham menos horas, trabalhavam menos horas, tínhamos mais férias. Não é verdade, mas isso sempre foi mentira, porque era um trabalho que não se via e que sempre existiu. Corrigir testes, fazer testes, preparação de aulas, apoio pedagógico, sei lá, tudo isso, não é? Reciclagem, não é? Reaprendizagem. Claro, até isso era feito de modo próprio, não era obrigatório, e agora é. Portanto, um professor com a idade, estudos da OCDE, mas o Paulo percebe isto, não é professor, mas percebe. O senhor com a idade tem menos energia e tem menos vigor físico e até, diria, capacidade de aturar determinadas situações. Claro. Quem duvida disto, isso é uma coisa clara, que vá para uma sala. Claro, mas deixe-me só este tema da capacidade física é importante, porque hoje em dia os professores têm que ter, digamos, uma energia e uma capacidade especial para manter o mínimo de disciplina nas aulas, não é? Claro, mas repare, sim, isso é outro problema, porque no meu tempo e do Paulo nós estudávamos porque queríamos. É preciso que se diga isto. E agora as pessoas são obrigadas a estudar. Há o ensino obrigatório até ao 12º ano. Claro. Pronto. Isto é, o que é que acontece? Um professor com a idade, que é para as pessoas perceber, tinha 35 horas de aulas e a componente letiva era 22. Mas deixe-me só dar um parede. Falámos sempre dos professores de secundário. E esquecemos dos professores da faculdade. Sim. Da universidade tem 10 horas 10 ou 12. horas. Brincam, entram e saem, fazem o que querem, não é? Sim, também claro. são professores, não é? Percebe? Portanto, aliás, isso é uma coisa que me irrita nos professores, porque professores, há imensos tipos de professores e médicos só há um. Um pediatra não deixa de ser médico. Um professor de apoio aos pequeninos, que é educador de infância, não deixa de ser um professor. O professor primário não deixa de ser um professor, com tanta dignidade ou mais de que qualquer um. Sim. Aliás, isso é marcante. O que é que acontece? 35 horas. Com a idade e o tempo de serviço, diminuía-se o número de horas de aulas. Certo. E o resto era para se fazer, porque eu vejo pela minha idade, quando tinha 30 anos, fazia as coisas muito mais depressa e agora com 50 demoro muito mais. Não estou velho e acabado, agora faço as coisas mais lentamente, não é? Vai. O que é que acontece? Ia diminuindo. O que é que o Estado quer fazer via Troika? 40 horas. Acha possível um professor? E depois, há trabalho do professor. O professor está sempre a ser questionado. O trabalho do juiz, o juiz tem que ficar dentro do seu gabinete, que tem um gabinete para cada juiz. Claro. Um professor não tem um gabinete para cada pessoa. Eu não me importo de ficar na escola, desde que haja espaço. Não tem local de trabalho. Claro, prefiro estar. Há trabalho que se tem em casa, mas tem-se trabalho. Estar em casa não quer. Essa é outra mentalidade. Estar em casa não faz nada. Mas uma das coisas que se dizia, que ainda se diz. Mas depois deixa-me ir às 40 horas. Sim, e tem a ver com isso. É que muitos professores, ou uma parte dos professores, não preparava as aulas com afinco. Portanto, não tinha essas horas de trabalho fora do horário letivo e, portanto, até a qualidade da ensino é má por causa disso. Claro, mas eu, por exemplo, eu não estou aqui a defender os professores, mas as pessoas têm que perceber. Há muito mais maus professores do que médicos, porque professores já foram 150 mil, agora já foram embora bastantes, são 120 mil, e médicos, é preciso que se diga, nem 40 mil lá.
Claro, em percentagem. Pois, há maus professores, porque também antigamente o Estado precisava de alguém que desse aulas e arranjava um gancho, que é o termo, exatamente. Pegava num fulano e ele ia dar aulas. É verdade. Porque eu acho que um professor só deve ser professor depois de fazer estágio. E antigamente não era preciso. Correto. Estas 40 horas, é preciso que se explique. Depois há esse problema que falou muito bem, que é muito importante, que é os alunos estão irrequietos, há uma grande estabilidade, até há uma grande estabilidade do aluno, porque na família há problemas... Instabilidade, não é? Por causa da crise, sim. Portanto, é muito difícil manter a ordem. Quem duvida disto, o ministro, sabe que o ministro depois tem outra coisa. É professor e agora parece que deixou de ser professor. Não, é professor universitário. Está bem, portanto, e depois... Portanto, passa-lhe um bocado ao lado as dificuldades do ensino, no ensino básico e secundário. Mas... Sim, mas não devia passar. Porque também ele aprendeu com professores do ensino secundário e se chegou lá, deve a eles. Claro. Portanto, a disciplina, basta os pais estarem ali numa aula ou num dia a ver o barulho, a dificuldade da ordem, porque depois uma escola não é só os professores, é o pessoal não docente. Recorda-se que nós, quando estávamos no ensino público, eu por acaso não andei, mas havia por cada corredor um contínuo, nós chamávamos contínuo, que era impecável e tinha uma capacidade de até substituir o professor pela sua ausência. E que mantinha a ordem. É verdade. É preciso que se explique aqui que um professor, se lhe apetecer de ir à casa de banho a meio de uma aula, não pode. É que as pessoas não percebem isto. A hora de ir à casa de banho é nos intervalos. Aqueles pequenos intervalos. Não, quer dizer, isto é surreal, não é? Repara, as condicionantes deste tipo de profissão. Portanto, 40, mais carga horária e depois pegarem professores, porque depois a mobilidade especial é um anátema, é uma mentira, porque as pessoas têm a mania que dar aulas é só componente letiva, mentira. Há todo um ambiente sano e intelectual e cultural que é importante numa escola, componente não letiva, complemento curricular, extracurricular, aulas de inglês, aulas de educação física, passeios culturais, apoio, tirar explicações, como nós dizemos, que agora é o apoio pedagógico, acrescido, é explicações. Tudo isto um professor mais velho pode fazer. Eu acho que é ridículo mandar um licenciado para a rua. Eu não me cabe na... Aquilo que se verifica é que continua a haver turmas com imensos alunos e isso é muito grave para... Se os alunos são indisciplinados ou irrequietos e temos turmas com 28 e 30 alunos, isso é completamente... Isso arrasa completamente com as hipóteses de termos qualidade no ensino. Num país como a Suécia e a Finlândia não há mais 22 alunos. Claro, mas aqui confunde-se o valor médio com o valor máximo. O valor médio por turma anda à volta dos 23 alunos por turma, ou 22. Mas é o médio. O problema é que no médio temos máximos. Não, essas turmas têm alunos de ensino especial. Exatamente, porque isto até me lembra o João Deus Pinheiro, há tempos foi para a SIC Notícias falar que no tempo dele havia aulas, tinha 30 e tal colegas e que os professores ensinavam. O João Deus Pinheiro, onde é que vive? Ele terá a noção que no tempo dele, quando aprendia, não é o mesmo, e que as aulas havia um período que se chama a pausa pedagógica, que é o professor libertar-se da escola, dos toques. Sabe que houve uma fase da minha vida que eu via um toque e levantava-me. Claro. Que era o toque, veja bem, que parece o reflexo Pavlov, que é perante uma reação, tu vês o que era, é como ao cão ouvir uma campainha e pensava que era carne. Quer dizer... Isto não cabe na cabeça de ninguém. Um professor trabalha numa fábrica de seres humanos. Sim, é um sistema complicado. Tudo o que se faz atualmente é o contrário do que as grandes diretivas científicas pedem. Uma escola com menos gente, mais calma, não. Grandes aglomerados, mega agrupamentos, tudo. Uma relação impessoal em que as pessoas não se conhecem. Como é que é possível um professor conhecer 250 alunos? Não conhece. Tinha que ter menos número de alunos. Claro. Eu não sei, quer dizer. Mas... Sim, eu acho que isto demonstra bem que a sociedade portuguesa e este governo, mas não só este, eu penso que isto é mais alargado que o governo, não dá a importância, e nunca deu, e deu-se poucas vezes a importância necessária ao ensino básico e secundário. E isso é uma das principais causas do atraso que o país tem em termos económicos, é que depois as pessoas não estão preparadas para o mundo moderno que nós temos
atualmente. E, portanto, estamos a manter-nos, estamos a acabar a nossa própria sepultura. Completamente. Eu acho que... Mas em relação à greve e estas peripécias da greve... Coisa, um professor, para as pessoas perceberem, pessoal docente eram 150 mil, agora são 120 mil, foi indo embora. 118 mil e tal. Mas há um não docente. O corpo geral são 250 mil pessoas. Se houver um aumento de €1, são 250 mil euros. Portanto, quando há uma reivindicação, há um problema do PIB, do dinheiro. Não é? Eu compreendo. Mas depois há outro problema, que este governo já está a descurar, que é, não são satisfeitas essas reivindicações. Há um grande descontentamento. Eu falo em casa, ao meu filho, aos meus amigos, os professores, o pessoal não docente, isso vale 600, 700 mil votos, em traços gerais. Foi assim que o Sócrates caiu. O Sócrates perde a maioria pelos professores, fica em minoria e acaba por não aguentar, vai a eleições e os professores derrotam-no. Sim. Não, isso é a mínima dúvida. Portanto, é uma classe, não é cooperativa, isso é outro assunto, isso faz-me rir. Ou se eu já dei aulas em palhotas, em que estava com galochas que chovia lá dentro. Claro. Depois de 26, as pessoas têm a noção do que é um professor. Um professor tem defeitos, mas tem muitas qualidades. E o que é preciso é arranjar um sistema onde, se há professores que não são bons, devem ser... Ou se convertem em professores bons ou são retirados do sistema e não porque tratar eu sou a favor que numa escola com os professores mais velhos, com mais 55 anos, dever-se-ia criar um Senado. Sim, um Senado de apoio. Aconselhamento, apoio aos mais novos. Aos mais novos, a preparar festas. Não é festas de festinhas, é atividades. Claro, com categoria, com palestras, workshops, visitas de estudo, tudo isso dá muito trabalho. Claro. Percebe? Agora, mudando de assunto, eleições autárquicas. Como é que estamos aqui no Porto? Como é que as sondagens... Ficaram marcadas hoje para o dia 29. Uns queriam em setembro. PS, PCP e Bloco de Esquerda. Ou o PSD. O CDS a data mais afastada. Outubro. Claro, mas essa data afastada chegou-se aqui a um consenso. Nem é no início, 22, nem é para o fim até 7, 8 de outubro. É no final de outubro, de setembro. Pronto. Então, no dia 29, eu acho bem, simplesmente essas eleições estão marcadas completamente. Primeiro, porque se nota que os partidos nem para umas eleições chegam a um acordo. Não sei se sabe, estas eleições, o Governo é as únicas que marca, porque o Presidente da República marca as outras todas. Sei. Esta eleição, o que é que vai ter? Eu não sei, eu se fosse candidato do PSD, muito complicado, as eleições vão arrasar completamente o PSD. Mas há quem diga que não, há vários comentadores que acham que não vai ser assim tão queda. O Passos Coelho diz que baixar 7%, que é a margem, o headline, mas não é muito mais. Desculpa. Quanto é que teve o PSD? 7%? Não, 7% da eleição anterior. Das autárquicas anteriores? Eu disse em público, ou das legislativas? Disse ao Sol que se tivesse menos 7%, que é a tarimba que aceita de baixar. A partir daí é uma derrota pessoal. Não é nada. É evidente que as pessoas estão zangadas com o PSD. Estas eleições são locais, mas o povo português está-se marimbando para o local. O povo português vai demonstrar a sua, mais uma vez, vota contra, não a favor. Não é? Não vai votar a favor dos outros, mas ao não votar no PSD, vota nos outros todos. Não venham com as coisas que o PS estava lá e que se votava no PS e que o PS foi a mesma coisa. Nós já sabemos disso. Claro. Agora, este governo tem seguido uma linha completamente errónea, completamente descabida. Exagerada. E o PS não tem melhores votos porque tem alguns candidatos não bons. E aqui no Porto, aqui na zona do Grande Porto, como é que estamos? Eu fico mal a mim estar a falar sobre isso, mas determinadas sondagens vêm um pouco de encontro àquilo que eu penso e errei em 2 sítios. Que foi, no Porto, o Luís Filipe Menezes, eu tinha a noção, porque falava com as pessoas, que ele vinha a baixar. Pensei que ficasse na tarimba 35, 36, ficou em 33. É surpreendente os votos do Rui Moreira, 25. À frente do Manuel Pizarro, que tem 24,8, que eu não me acredito que o Manuel Pizarro tenha tão poucos votos. Porque o PS é maioritário no Porto. O Pizarro não é uma pessoa popular. Que causa... É popular? Acho que é. Sabe que ele vem da linha do PCP, ele é homem de ir ao café. Cuidado. Ele faz um trabalho de bastidores. Aliás, o Menezes também tem feito.
O problema é que depois chegou agora o PCP, a mim não me admira nada, acima dos 10%, eu já sabia, não é? Claro. As pessoas, ao menos no PCP, é sempre aquilo, já sabem com que contam. O Bloco de Esquerda veio agora ao Soeiro, portanto, isto vai ser uma luta interessante. Agora, aparecer o Nuno Cardoso, isso parece um cavalo de Troika, não é? De Troia. Troika. Enganei-me. O cavalo de Troia e de Troika. Não percebo, porque o Nuno Cardoso é uma pessoa que tem alguma popularidade. Eu já estive com ele na rua, as pessoas vão ter com ele, não tem memória. É bastante... É agradável, é simpático. Apesar de já ter estado tão pouco tempo como Presidente da Câmara... Mas está a ver a dificuldade de ter... continua a ser bastante conhecido. E o Porto deve-lhe muito, não é? Reconhecido. Claro, ajudou muito a ser... Não sei, quer dizer, a mim dizem-me que o Nuno Cardoso pode tirar votos ao PS. Eu não tenho essa ideia. Eu acho que o Nuno Cardoso tira votos a todos. Sim, eu acho que é um bocadinho por todos. Acho que é um não acha? Eu acho que sim. E tira o Rui Moreira. Tira um bocadinho ou será para dizer que só não há um independente? É que o Rui Moreira, no fundo, não é independente. Agora, o que eu acho interessante... Não, o Rui Moreira é independente. Não, é apoiado pelo CDS. É apoiado porque o CDS não tem candidato, Paulo. O CD não aparece, mas claro. Achei piada que o Menezes não põe o símbolo do PSD. Eu acho imensa piada às pessoas que estão num partido. Sim, mas o Menezes não se consegue, digamos, esconder a ninguém que é um militante eu acho destacado. Piada a isto. Já foi presidente do PSD. Claro, eu acho piada acho que ninguém pode ser enganado dessa maneira. Há algumas coisas que se passam no por acaso, eu acho piada. Mas eu acho que é errado. Sim. As pessoas tentarem não assumir o que é que são e o que é que já foram. Eu percebo. Ele quer dizer que é muito mais do que o PSD. Isso é verdade. Sim, está bem. O PSD não vale no Porto 33%. Mas ele é candidato do PSD, não é candidato dele apoiado pelo PSD. Mas é isto que eu acho piada. Quando dá jeito somos do partido, mas quando não dá jeito, nós até nem temos nada a ver com o partido. Mas as pessoas vão entendendo e vão assimilando as coisas e vão refletindo. Portanto, isto tudo... Ao longo destas pré-campanha, não é? Estas pequenas coisas vão sendo... Isto não é pré-campanha, isto é pré-campanha. Isto é uma coisa assustadora. Está no terreno, está outdoors, há declarações, há gente a passar fome, não há dinheiro para pagar há eventos, subsídios. Há pequenos eventos, há workshops, portanto, isso tudo. Eu acho bem, eu por acaso considero que esta campanha, este tipo de campanhas lançadas antes... É importante para as pessoas... Mas cansa, eu já não posso ouvir falar nisso. É um bocadinho... Já reparou que se fala muito de fulanização e pouco de ideias? Não, eu por acaso não... Aqui no Porto acho que está a haver um debate de ideias muito interessante, que acho que até nunca houve. Nunca houve com esta profundidade. E é a vantagem de haver esta competição entre independentes e pessoas dos partidos. Independentes, desculpe lá, não é? O Nuno Cardoso é um zangado com o PS, desculpe lá. Independente genuíno é o Rui Moreira. Menos dependente, mas pelo menos não é dependente. Pode não ser independente, mas não é dependente. O Rui Moreira, nesse aspecto, pode falar. Mas o Nuno Cardoso não depende do Partido Socialista, portanto... Eu gosto dos cartazes assim. São todos, não é? É, os cartazes, as pessoas que tratam do marketing devem perceber. Quem está com os braços cruzados não faz nada. Eu penso que essa ideia vem do La Force tranquilo, da campanha do Mitterrand. Não sei se foi da primeira vez que ganhou. Mas isso era em 1981 ou 87. Nós estamos em 2013. Mas eu acho que... E outra coisa muito gira, estão todos de gravata e há de reparar retocados, lifting, sim, parecem mais novos, 10, 15 anos. Demasiado retocados. Ter rugas é uma qualidade. É, claro que é. E o resto dos outros conselhos, como é que estamos em Gaia? Por exemplo, em Gaia, acho que o Eduardo Vítor Rodrigues é naquela linha que eu tenho dito. Paulatinamente. 41 anos, jovem, tem feito um trabalho que as pessoas têm que perceber que ser oposição ao Menezes não é fácil. Mas porque o Menezes arrasa. O Menezes teve 60%, eu moro em Gaia, teve 60 e tal %. É uma coisa... Vai desde o PCP ao CDS. Portanto, eu acho que ele, sem fazer muitas ondas... ganha as eleições. Agora, quando ataca o candidato do PSD, eu acho que ele pode fazer isso de vez em quando. Mas não sempre. Não, porque tem que ter uma atitude de elevação. Elevação, patriarca. Até porque, para a gente ter segurança, porque é uma mudança radical. Até ele tem um estilo não funciona esse tipo de... Em Portugal, esse tipo de campanha contra não funciona. Depois, ao fazer isso, pode dar 2 ou 3 ideias, porque como... E toda a gente diz, o Conselho está endividado, mas tem obra, não vai fazer muita coisa. Não, portanto, eu acho, no lugar dele, o que está bem feito, mantinha. Orla Marítima. Procurar abrir para o interior. Explicar que Gaia é muito grande. E
ver algumas coisas que estão bem, acho que não é chegar lá e mudar tudo, manter. Relativamente ao candidato do PSD, tem um problema terrível que se chama Aguiar. Porquê? Porque o candidato do PSD entrou num sítio que não sabia, coitado, num saco de gatos, está em Lisboa. Eu acho que ele já devia cancelar o mandato, mas não tem o dom da ubiquidade. Enquanto ele só vem ao fim de semana para trabalhar no PSD e à semana está a trabalhar na Assembleia da República, tem um problema. É que o Aguiar está cá todos os dias. Claro. E o Aguiar... Teve um arranque fulminante, não é? Mas não tem aquela porcentagem. Mas tem notoriedade, as pessoas falam dele, isso é importante. Porque para o futebol também tinha Matosinhos. Não, falam. Sim, mas para quem começa de raiz, acho que foi um começo, digamos, com alguma força. Sim, mas vai baixar e o PSD, quando estiver no terreno, sobe. E, portanto, aqui dá-se uma coisa que é verdadeiramente espetacular. Vamos falar nisto. Quem ganha é o Presidente. Mas pode o PSD aliar-se ao não PSD, veja bem, e não tem a maioria. Sim, o Presidente trabalha com pessoas que não são de acordo dele. Claro. Como no Porto. Portanto, aquela teoria que nós dizemos da pulverização eleitoral é bom. É bom. Agora, não sabemos se funciona. Não, vai funcionar, até porque, repare, o primeiro mandato do Rui Rio aqui no Porto foi com a aliança com o PCP, o CDU, com o Rui Sá, e quanto a mim foi um... Exato. Se houve algum mandato que teve alguma qualidade... tem uma boa postura nas autarquias. Exatamente. E de respeitar e honrar a palavra. E são pessoas normalmente Eu esqueci-me de falar dos outros candidatos, que é preciso que se diga, que também tem o PCP e o Bloco de Esquerda, porque é muito... Há aqui uma coisa que o Eduardo Vítor Rodrigues deveria explorar, que é, eu não sou mais notado, porque realmente existe aqui uma pessoa que é o Menezes, eu fui o líder da oposição. É que em democracia deve-se dar valor a ser oposição. Claro, e é um trabalho árduo, difícil. E desgastante psicologicamente. Em Matosinhos, eu desculpe, mas eu acertei. Completamente. Sempre disse que o Guilherme Pinto estava destacadíssimo, porque é poder, quem está no poder tem vantagem. Exato. Não é? E não houve Narciso Miranda, não é? Não há Narciso Miranda. Temos o Parada que vai em esforço, vai fazendo, mas quer dizer, não venham lá dizer que se vota na sigla, que não se vota nada na sigla, porque se votasse tinha muito mais votos. Portanto, as pessoas vão apostar num homem que fez um bom trabalho, que procura cumprir, que sucedeu a Narciso Miranda e que de repente o partido o despediu porque não servia. É isto que as pessoas pensam. E por outro lado, ao haver o Parada, que ganhou nas internas também por culpa do Guilherme Pinto, o caldo está entornado. Completamente, eu acho. Mas, portanto, tudo indica que o Guilherme Pinto vai conseguir manter. Eu acho que vai conseguir manter e está a tentar a maioria absoluta para não precisar de ninguém. E o candidato do PSD, como é que está? O candidato do PSD vive um anátema, tem feito um bom trabalho, mas é preciso que se diga que passou a legislatura a atacar o Aguiar, que era do partido dele. É que é preciso que se explique isto. Portanto, tem uma missão... Pedro Vinha da Costa, não é? Completamente uma posição dificílima. E depois também está a pagar por isso. Porque o PSD não existiu, o Aguiar nada fez. O Aguiar, quando diz que o candidato do PSD em Gaia, como é que se chama? Tive Carlos Abreu Amorim. O Carlos Abreu Amorim, que é um paraquedista, ele também é. Não, ele é o pim-pam-pum, porque vai para lá e vai para cá. Claro. Não é? Se o Aguiar nunca tinha saído de Gaia, ganhava as eleições. Claro, e se calhar o PSD estava mais bem colocado em Matosinhos. Não, mas o Aguiar, quando esteve no Matosinhos e com a derrota copiosa que levou, só tinha que fazer oposição e não colaborar com o poder. Claro. Pois é, que estas posturas... Isso tirou credibilidade ao PSD, claro. Claro, portanto, ele tem uma missão difícil, deixa-me só acabar, e não vai ser fácil. E, portanto, se calhar... É aquela teoria que havia uma sondagem que se fossem 3 candidatos do PS estavam à frente do PSD. Já viu isto? Como é fantástico. Eu acho que é fantástico. Isso é a palavra correta. Temos aqui um dos temas que o Joaquim Jorge prefere, que é falarmos um pouco sobre José Mourinho e a sua primeira conferência de imprensa já no Chelsea, que mostrou mais uma vez a sua classe, não é? Não, quer dizer, os políticos aqui, quando têm 3 ou 4 jornalistas, ou às vezes num clube de pensadores, fica tudo maluco. 3, 4, lá estavam 250. É uma coisa impressionante. Estava o mundo da imprensa mundial. E o que é piada é que eu gosto de falar nisto. Estavam portugueses, muitos ingleses a fazer perguntas. Estavam uns espanhóis, é preciso que se diga aqui em público que ninguém fez perguntas, porque eles gostavam de o atacar quando ele estava em Espanha. Claro. Acho que esteve muito bem.
mais recatado, mais contido. Mais maduro. Sim, provavelmente. Sim. Achei que vai procurar manter 2 ou 3 jogadores que eu gosto muito, que é o John Terry e o Lampard, e provavelmente o Peter Cech, que é o guarda-redes. E, portanto, depois não se está preocupado se tem portugueses ou não. Não sei, eu acho que vai buscar 2 ou 3 grandes jogadores, como o Hulk, o Mangala e outros. Já disse que não queria muitos brasileiros, o que tem imensa piada. E, portanto, quer dizer... Mas vai ser ali mais um motivo de interesse ver como é que o José Mourinho volta ao Chelsea. Mas como é que eu vou ver a Premier League? Eu tenho a Sport TV na TV Cabo e a Premier League passou para a Mel. Pois, e é complicadíssimo. Tem que ir à internet, talvez. Pois, eu gosto de ver esses jogos. Agora... E como é que estamos? Porto e Benfica, próxima época, o que é que se avizinha? Acho imensa piada, o Porto é campeão, despede o treinador. É fantástico. Exatamente, o Benfica perde e mantém. Perde tudo, não é? Eu cada vez, a minha teoria é esta, quando o Luís Filipe Vieira for embora, vai o Jorge Jesus, aquilo é siameses. Mas no Porto o que é que se passou, exatamente? Eu acho que é o feeling do Pinto da Costa, que acha que o treinador é bom para consumo interno, percebeu que ganhou sem saber como, porque acredita sempre e mantém ali a linha, mas a nível internacional ficou aquém e, portanto, é preciso mudar. Agora, o que eu acho piada é sempre em saldo. Arranja pessoas em saldo, jogadores em saldo, e depois faz uma coisa impressionante. Por exemplo, eu estou à espera deste dinheiro que veio agora do Moutinho e do Rames, que é para 75 milhões, mas há aquelas comissões. Esse dinheiro, quando vier... ele nem põe dinheiro, pega e compra logo 2 ou 3 jogadores. Outra coisa que está a passar despercebida à opinião pública é que ele está a comprar aqui, ali e acolá. Passos Ferreira, Estoril, desconhecidos. O Cabo está a refazer quase uma nova equipa. Sim, mas é fantástico, porque antes do treinador estar lá, já viu. Claro. Não acha que é um cérebro? Mostra quem manda, não é? Mostra quem manda e mostra que percebe. Que há organização. E que percebe. Não acha? Não sei. Voltando aqui aos temas da política, temos mais uma vez o FMI a dizer que se enganou e que as medidas e que todo o programa de ajuda ou de não ajuda... Que isso do Cavaco queria sair que o FMI saia? À Grécia. Penso que tem a ver com isto, porque não percebi muito bem, mas o FMI diz que se engana, enganou-se dados os resultados péssimos na economia grega e na sociedade grega, mas... a Comissão Europeia, ou seja, a Europa, a Comissão Europeia e o BCE dizem que não. Tudo foi feito, o que agora foi feito na Grécia, em Portugal e na Irlanda, foi bem feito e que, portanto, o caminho é este. Depois temos uma intervenção completamente um pouco incompreensível, que é a oposta, que é o Cavaco Silva a dizer que o FMI é que deve sair da Troika quando, nos últimos quase um ano, temos um FMI, digamos, mais moderado e temos a União Europeia mais austera e mais radical. Portanto, o que nós precisamos era ter mais FMI e menos BCE. E por cima, há pouco tempo disse, há uns meses atrás, que era preciso respeitar os nossos credores. Exatamente. E não fazer muitas ondas. E agora o FMI, que deu a tranche ontem, já não presta. Já teve que atacar. Sabe uma coisa que eu achei... O que é que se passa com o Cavaco Silva? Eu acho... Não, o está Cavaco em estado de desgraça acho... completa. Completamente. Mas isso é um problema dele. Ele vive numa redoma, não é? Parece um rei entre comas que está fechado no seu castelo e quando vem à rua é vaiado. Porque o problema... Eu não acho que seja notícia o Cavaco ser vaiado. Devia ser notícia não ser vaiado, porque ele é sempre vaiado. Não sei se sabe, em Elvas foi preciso chamar a polícia espanhola. Sim, eu li. Depois, achei piada porque teve agora na Europa e mais uma vez aquela coisa silenciosa. Exato. Dos deputados. E depois achei piada porque o presidente do Parlamento, que não esqueço-me agora o nome, Schultz, sim, um alemão, teve uma piada que o povo português tem uma perna numa fogueira e outra num frigorífico e que depois não consegue. E ele riu-se. Eu nunca o tinha visto rir. Mas riu-se o Cavaco. Mas é incompreensível como é que, quer dizer, uma pessoa não se pode rir, é muito formal, muito bonito. Mas não se entende o que é que vai na cabeça do Cavaco Silva. Ele diz, por um lado, que vai manter este governo a todo custo, mas depois temos o Vítor Gaspar com aquela tirada de que o investimento caiu essencialmente por causa do mau tempo, quando o INE tinha publicado um dia antes precisamente as respostas
dos industriais da construção a dizer que não investem em construção porque não há mercado para isso, não há procura. E, portanto, continuamos assim com um governo um pouco desorientado, mas aparentemente continua sem grandes preocupações e continua no mesmo rumo. Lá teremos mesmo que esperar pelas eleições autárquicas. Mas isso falou meio do tempo, que é uma coisa que me interessa imenso. É que eu noto que o clima, com o aquecimento global e cada vez é que é mais CO2, porque deixou-se de falar de aquecimento, tem tido grandes proporções em determinadas zonas do mundo que me assusta, que é os ciclones e os tornados nos Estados Unidos. E estas cheias na Alemanha podem um dia ser aqui. É um tema para o próximo programa, porque por hoje acabamos. Até para a semana.